Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai falar sobre planejamento e organização. Tem uma frase que eu gosto muito e eu uso bastante, que é: se você falha em planejar, você planeja falhar. Olha o quanto que é importante, isso vale para todas as áreas. E eu trouxe uma especialista no assunto, Gabriela Correia. Obrigada. Especialista personal organizer e que vive isso no dia a dia, vai dar dicas pra gente de como a gente pode organizar a nossa vida para fazer ela ainda muito melhor do que ela já é. Bem-vinda, Gabriela. Com certeza, muito obrigada. Fala pra gente, como é que começou, como é que surgiu? Você sempre foi organizada? Eu sempre fui uma pessoa organizada, eu era aquele tipo de que se metia e todo final de ano queria organizar todos os armários da casa, mas organizava daquele meu jeito amador e tudo ok. Eu sou formada em Direito, né? Sou bacharel em Direito e eu tava naquelas dúvidas de o que eu faço, não quero mais Direito, estava estudando para concurso. E há 5 anos atrás, né, eu lembro que até minha mãe deu clique: por que tu não trabalha com isso? E eu não conhecia nada sobre a profissão. Comecei a pesquisar, eu encontrei vários profissionais do ramo. E aí, na cara e na coragem, comecei a mandar e-mail para elas, para perguntar como que era a profissão, como funcionava, como que era tudo. E uma me respondeu falando assim: eu estou selecionando, fazendo uma entrevista, tu quer participar? Eu, óbvio, né? Não tenho nada a perder. E aí eu participei da entrevista dela. No mesmo dia ela perguntou quando eu podia dar resposta. Eu disse que eu podia, que eu aceitava. Sei lá, deu 2 dias, ela me chamou para trabalhar com ela e eu estou trabalhando com ela até hoje. Só que hoje, agora, em paralelo, eu já estou começando a ir com minhas próprias mãos, né? Os teus projetos. Ter os meus próprios projetos. E daí parece que sai um peso, né, das minhas costas. E trabalhar com o que a gente gosta assim, é o primordial, Gabriela, né? As pessoas, que bom, né? Elas estão se despertando para isso. Mas quem ainda não está desperto para isso não tem ideia da importância que a organização tem realmente para minimizar o nosso estresse, para nos dar mais qualidade de vida mesmo, né? A organização, ela é diretamente proporcional ao nosso bem-estar. Com certeza. Só tem benefícios, né? A organização aumenta a nossa produtividade, melhora o nosso humor, nosso rendimento. Eu sou suspeita, né? Mas eu só vejo benefícios na organização, assim. E tem técnica, né? Tem técnicas, não é simplesmente sair limpando a casa e... Não, eu acho que é fazer um pouquinho de cada vez, né? Seguir, olhar que não adianta a gente organizar no excesso, né? Na bagunça. Então vamos olhar o que faz sentido na nossa vida, se aquela roupa faz sentido, se não faz, se aquele objeto faz sentido ou não, se eu posso doar, se eu tenho que descartar, ou se eu posso manter e vou usar, porque às vezes a gente guarda muitas coisas, porque eu vou usar, porque vai ter uma festa e eu vou usar, e não usa, né? Porque quando chegar o dia daquela festa, tu vai comprar um vestido novo, tu não vai querer usar aquele antigo. Então é ter esse filtro para ver o que realmente tu quer. Depois que tu vê o que realmente tu quer, aí tu começa a fazer a organização. E aí depois é muito mais fácil manter, né? E assim, isso que a Gabriela está falando é extremamente importante, porque faz parte de um processo de autoconhecimento. Quando você tem dificuldade de se desapegar de uma peça que você não usa, olha só, que sentido tem você ter algo que você não usa? Ou porque não cabe mais em você, ou porque te traz uma recordação triste, que isso é pior ainda. Só que, ao mesmo tempo, isso revela um lado seu que precisa ser visto, que precisa ser trabalhado. Então, por isso que tem tantas pessoas com resistência em organizar a sua vida e a sua casa. Porque isso daí mexe em estruturas emocionais. Mexe. E a energia parada, né? Tudo que a gente não usa, que não está mexendo, é energia parada. Pode deixar alimentos vencerem, perder documentos, perder objetos, estragar objetos que têm um significado pelo mofo, pela umidade, por não cuidar, né? Não dar o devido valor daquele objeto. E quando as coisas estão organizadas, os objetos estão organizados, a gente consegue ter esse cuidado melhor com o que a gente gosta, né? E é incrível, né, Gabriela? Até quem está assistindo pode se recordar de você estar até indisposto de fazer, mas eu preciso arrumar, por exemplo, a minha despensa. A pessoa não está afim de fazer.
mas ela começa a fazer e ela faz, ela dá aquele passo, daqui a pouco ela já arruma outra gaveta, daqui a pouco... E a sensação depois de tirar sacolas e sacolas, né, de se desfazer, de conseguir fazer esse movimento, isso é tão bom, deixa tão mais leve. Né? É um bichinho da organização que nos pica, assim, né? Mas é um sentimento muito leve, assim, é uma paz. Eu sinto uma paz, dá vontade de não mexer, assim, dá vontade de deixar como tá, assim. Eu sou bem suspeita, porque eu amo organização. A tua casa deve ser um brinco, né? Não, a gente tem que, né, saber filtrar, que nem tudo é perfeito, né? Sim. Mas a gente tenta. Porque sabe, né, o bem-estar que isso faz. É isso que eu acho que é mais legal, a gente ter essa consciência de que quando a gente faz, a gente tem um resultado. Não é? Eu até postei isso ontem no meu Instagram, né? Que quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer por seus efeitos e não pela vontade de fazer. Com certeza. Porque se a gente for esperar ter disposição e vontade, a gente não vai fazer, porque a gente tem diversos compromissos, tem muitas vezes coisas pendentes que precisam fazer e aquilo ali fica na mente, né? Concorrendo. Não, você vai fazer isso, mas você tem que fazer tal coisa. Mas quando você tem isso, eu digo, sempre coloque na sua agenda a organização. Então é aquilo. É fundamental. Segunda-feira faz uma coisa, né? Terça faz outra. É um hábito, né? Organização é um hábito, é pensar lá na frente. E isso não é só organizar os teus ambientes físicos, é organizar a tua vida. É tudo de um pensamento lá na frente, pensar com antecedência do que precisa ser feito, se organizar e se planejar. E assim a gente consegue lidar melhor com os imprevistos, né? Sim. Leva para outras áreas da vida. Leva para todas as áreas. Eu acho que ela só traz benefícios, só traz benefícios para a nossa vida, assim. E como é a tua rotina, Gabriela, assim, que hoje é diferente, você viu que isso te deu um ganho de qualidade de vida, de energia, pelo fato de você ter implementado? Acaba se tornando algo natural, a organização, né? Ela acaba sendo natural, então, pegou um objeto no lugar, eu devolvo no lugar que eu peguei, né? Não coloco um outro lugar aleatório. Não fica mais negociando, né? E depois eu vou fazer. Não, devolvo no lugar que pegou. Então, como eu sei, vamos supor, hoje eu tô morando sozinha, então eu sei onde que eu... o que eu quero fazer em cada dia da semana. Hoje eu quero lavar as toalhas, hoje eu quero fazer isso. Então, eu distribuo isso que eu quero fazer ao longo dos meus dias, porque eu também tenho meus compromissos pessoais, tenho meu trabalho, tenho outras coisas para fazer. E para as coisas não se acumularem, então é fazer um pouco por dia, um pouquinho de cada vez. E eu digo que nisso tudo é se priorizar também, né? Reservar um tempinho pra gente. Exato. Se cuidar. E assim, tem sido desafiante para ti morar sozinha e ao mesmo tempo dar conta de tudo sozinha? Tá sendo muito natural, porque eu já cuidava de tudo quando eu morava com a minha mãe, era eu que cuidava de lavar as roupas, trocar de roupa de cama, essas coisas, então isso não mudou em nada pra mim, né? Tá sendo natural, claro que mudou a frequência, né? Porque daí são menos pessoas e tudo mais. Mas é algo normal, porque já está instalado na minha vida, né? A organização já está instalado, então é um hábito. E como tu coordenas essa parte, assim, a gente tem muitas pessoas que são autônomas hoje em dia, estão no home office, vieram, né, da pandemia para o home office e viram que deu certo. Inclusive, eu tenho clientes que moravam em outros países e que, em função da pandemia, retornaram para o Brasil, e viu que deu tão certo o home office que eles permanecem no home office e, assim, 2 vezes por ano voltam para Londres para fazer aquele trabalho Mas, assim, continua remoto. Como é que... você também trabalha remotamente no online? Trabalho. Como é que tu consegues organizar, assim? Para ti é fácil? Porque muitas vezes eu vejo a pessoa, ela tem dificuldade de ter... já está em casa, aí, não, vou fazer depois, ou então tenho reunião só à tarde, então... Trabalhar em home office é um trabalho normal, é igual, né? Igual tu trabalhar num local físico, então tu tem que se organizar e se planejar da mesma forma, né? E vencer a procrastinação, a preguiça, porque em casa dá mais preguiça sim. É normal. E aí as coisas acumulam, porque daí tu quer deixar de fazer uma coisa para fazer outra da casa, alguma tarefa da casa, mas tu tem que saber qual que é a prioridade naquele momento para não ficar aquele caos, né? E saber dividir bem as coisas.
E você sente a diferença? Eu sempre falo que tem diferença, mas você sente diferença, por exemplo, quando você está não trabalhando em outra empresa, mas assim, o teu lado empresarial autônomo, que você, por exemplo, aquele dia que você vai trabalhar só você com a tua empresa. A forma como você escolhe se vestir naquele dia em casa, como que isso influencia? Tipo, vou ficar de pijama, porque só eu com meu amigo mesmo, né? Tudo isso muda, né? Incrível como influencia, né? Eu acho que a gente tem que se arrumar como se fosse se arrumar para ir trabalhar, né? Normal, porque a nossa autoestima, o nosso ânimo, tudo muda, né? Daí quando tu tá com pijama, parece que o teu cérebro já associa que tu vai ficar em casa, que tu vai dormir, que tu vai ficar na preguiça e aí não vai render, né? Não, um simples batom é incrível o efeito que ele tem. Mas eu vou passar em casa e ninguém vai me ver. Pentear o cabelo, né? Botar uma roupa que tu se sinta bem. Tirar o pijama. Tirar o pijama é fundamental, né? Principalmente no inverno, você fica, hoje tá frio, vou trabalhar. Tá friozinho, não vou atender ninguém, você só eu. Não, mas faz a diferença. Às vezes aquela dificuldade de sair da procrastinação ou aquela indisposição maior tem a ver com isso. E é tudo a energia do ambiente, né? Tudo influencia. E aí a gente tem que também se ajudar, né? Fazer um esforcinho. E o Feng Shui, como é que você utiliza também? Você gosta ou você ainda não... Porque assim, eu acho interessante. Inclusive, quando eu me mudei para o meu apartamento, eu até contratei uma consultoria de Feng Shui. O apartamento era novo e coisa e tal, e eu achei interessante, cada área, saber o que seria em termos de cores, em termos de acessórios. Eu sempre fui uma curiosa em relação a isso. E quando você falou, por exemplo, da questão da energia, né, de guardar coisas que... Não precisa nem fazer Feng Shui para saber, né? Que a gente guardar objetos quebrados que não fazem sentido... Verdade. Não é nada positivo. Eu acho que o Feng Shui e a organização, eles têm muito a ver, eles se juntam e se unem para uma melhor harmonização na casa, né? Inclusive, agora no final do mês eu fiz um curso, assim, do Feng Shui e eu fiquei encantada, quero fazer até um especializado para poder trabalhar com isso, mas é muito legal, né? E daí tu começa a colocar essas práticas, né, do Feng Shui na tua casa e tu vê as coisas surgindo, as coisas aconteceram, então é tudo uma energia que está circulando, né? Tanto a energia da organização, com os ambientes organizados, arrumados, limpos, né? Quanto a organização, a energia do Feng Shui, né? Exato. Gabriela, uma coisa que em todos os meus processos, tá, de mentoria, cursos, uma ferramenta que eu utilizo muito é o Mindfulness, atenção plena. Em relação, qual que é a associação que eu faço, tá, da organização com o Feng Shui? Atenção plena, de você, muitas vezes você está no piloto automático em função dos seus compromissos, em função dos seus objetivos de vida e você não para refletir algumas disfuncionalidades que você está tendo. Então, quando você começa a observar determinada área da sua vida e relaciona isso, não é que isso vai limitar, mas quando você começa a ficar atento, com atenção plena para aquela área, você fica mais desperto. Então, é mais difícil você ser sequestrado emocionalmente ao ponto de ficar inconsciente e a sua vida vai passando e você vai fazendo e às vezes tá uma goteira, tá uma infiltração e você nem se dá conta de, depois eu vou ajeitar isso. Deixar levando, né? Levando as coisas, quando vê, passou o ano, passou o mês, passou o ano e daqui a pouco tá enorme. Tá aquele caos e tu não fez, conseguir dar atenção a todas as áreas da vida, né? Cuidar da tua casa, cuidar do teu trabalho, cuidar de ti, né? Cuidar da tua família, dos teus amigos. Ver o que isso se relaciona. E é tudo um equilíbrio, né? Cuidar de todas essas áreas juntas. É importante, né? Sim. Tem um livro, não sei se você já leu, Mesa Aposta, que é muito bom, eu indico. E esse livro, a autora, ela fala sobre uma área da casa dela que estava com infiltração e ela achou que fosse besteira. Não era nem da casa dela, era uma casa que ela tinha de treinamentos. E começou, daqui a pouco fez um buraco e prejudicou a casa inteira. Algo simples que começou com uma infiltração pequena. Sim. E às vezes tem bagunças, né, desorganizações ou prejuízos até mesmo como esse, um mofo, uma infiltração, que se for olhado no início... Ia gastar menos, ia ter menos prejuízos, menos estresse, né? É tudo
E a mesma coisa a organização, né? Do acúmulo. Como que a gente tem a capacidade de acumular tanta coisa? Tanta coisa. Tantos objetos que não precisa, tantas roupas que não vai usar, tantos papéis e tanto apego. Tanto apego. Eu sou muito desapegada, né? Mas a dica que eu dou, assim, para as pessoas é sempre dar uma olhadinha, ver o que faz sentido, lembrar a última vez que usou, né? Para não ficar aquela energia parada na tua casa. Tu vai usar mesmo? Então tá. Resolvi, vou ficar com essa roupa, vou usar. Passou 1 ano, 6 meses, não usou? Eu acho que alguém vai precisar dessa roupa mais do que você, né? Porque o teu armário só tá criando poeira, só tá... Não, e assim, o pior, às vezes você não tem espaço para o novo. Não. Isso eu acho algo assim muito sério. Porque quando a gente tem esses apegos de peças que a gente não usa, a gente está vibrando na escassez. Que, mas eu posso vir a precisar disso. Então, você está se conectando numa possível falta. E você não... Chega num ponto que você não tem mais espaço para o novo. Então, você nem pode querer ter alguma coisa a mais porque você não tem onde colocar. Ou então fica aquela coisa atravancada, aquela gaveta que tem dificuldade de abrir. Que não abre, né? Mas nesse sentido, eu digo que uma dica bem legal que eu dou, e inclusive eu faço isso, comprei uma calça nova. Eu vou tirar pelo menos 1 ou 2 que eu não estou gostando. Uns meses atrás eu comprei uma roupinha de academia, eu tirei as que eu não estava gostando. Comprei um tênis novo, tirei o outro que eu não estava gostando. Então, fazer circular e deixar o novo entrar. Né? Reciclar e deixar o novo entrar. Para as roupas também não ficarem muito apertadas, não danificar, não vir mofo, né? Traça, quando está muito juntinho, né? Então, quando elas conseguem desapegar, elas vão conseguir respirar essas roupas, né? E é interessante, Gabriela, na parte, por exemplo, da consultoria de imagem, que eu tenho clientes também da consultoria que só trabalham com imagem e comunicação. Muitas, não foi 1, nem 2, nem 3, que eu peguei com a seguinte condição. Eu tenho essas peças porque eu vou emagrecer. Eu engordei, mas eu sei que eu vou emagrecer, então eu não vou querer comprar tudo de novo. Quando a pessoa, ela já quase no final do processo, ela conseguiu soltar aquela energia, vamos dizer assim, que ela estava de apego, o processo de emagrecimento foi muito rápido. Sim. Porque na realidade não era a roupa que ela tinha condições de comprar outras roupas novas. E até quando você consegue fazer esse processo, você quer coisas novas. É isso que eu ia falar. Não adianta ficar guardando, porque quando eu for emagrecer... Quando tu emagrecer, tu vai querer comprar roupa nova. Porque daí a tua autoestima vai estar melhor, tu não vai querer usar algo antigo, tu vai querer algo novo, tu quer se exibir, né? Exato. Então vai ficar guardando roupa que tu não usa mais, e às vezes mudou a moda e tu já não quer mais usar por causa disso. Eu acho que tem tanta gente por aí que precisa mais do que a gente, então... Sim, isso daí eu acho que é o principal. Então, doar e descartar o que a gente não está usando, tirar essa energia parada da casa é primordial, assim. E às vezes é o estímulo que você precisa e não faz ideia do quanto que faz. Eu tive um treinamento que era Mais Bela e Confiante. E eram 21 dias e tinha desafios diários. E um deles era relacionado a isso, de você doar e você desapegar. E assim, os feedbacks a respeito da pessoa conseguir... E é engraçado, a partir do momento que você faz o movimento, meio que você fica... viciado, que você quer fazer mais, você sente o prazer, a sacola. Eu acho muito bom. Eu acho libertador. Né? Depois vira até um vício que tu tem que tomar até cuidado para não desapegar demais, né? Sim. Eu teve um ano que eu levei muitas sacolas pro... As pessoas, mas eu não sei para quem doar. Um asilo que faz, ali em São José, que eles fazem muito brechó, bazar. E eu levei, acho que foram umas 4, 5 sacolas, assim. A felicidade deles de receberem, porque, assim, eram peças muito boas, assim. Sim. E a questão de estar conseguindo... Tirando, né? E abrindo espaço para o novo, e deixar circulando aquela energia. Né? E tem vários lugares hoje que aceitam, a igreja aceita, várias associações, asilos,
Então, e até, às vezes, tu conhece alguma pessoa que passa com maior dificuldade. Então, Sim. Gente para doar não falta. É verdade. Tem que ter a vontade e a disposição para fazer isso. E peças, a gente estava falando de roupa, mas, por exemplo, você conhece locais que também recebem, que fazem esse tipo de... que utilizam, por exemplo, para vender e, de repente, reverter isso em algum fundo? Mas, por exemplo, a gente está fazendo aquela organização, né? Agora para personal organizer. Sim. Aí descartou um monte de CD, DVD, livro. Como é que você, por exemplo, procede esse descarte? Você tem aquelas instituições? Depende do que é o descarte. Tem coisas que não tem como descartar, que tem que descartar. Descartar nesse sentido de doação? Sentido de doação. Tem coisas que não dá para descartar no sentido de doação, teria que descartar no sentido de lixo. E aí tem o lixo correto para cada objeto. Mas normalmente igreja aceita, livros normalmente bibliotecas aceitam, sebos. Tem certos objetos que são mais difíceis de doar, mas acho que a gente não pode desanimar por causa disso, né? Eu também acho. Até mesmo no prédio, naquela parte de recicláveis. Colocar lá e sempre alguém vai pegar. Sempre alguém vai pegar. Você bota a caixa e no outro dia já foi. E às vezes pergunta, né? Você quer? Ou alguém, tô doando, coloca nas redes sociais, tô doando isso aqui, alguém quer? Acho que é esse movimento que não tem mal algum, né, de fazer. Não, muito pelo contrário, é uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem. Eu tive uma entrevistada aqui, agora me fugiu o nome do projeto que eles têm, mas eu acho muito interessante que eles trabalham com reciclagem e eles colocavam um ponto de arrecadação de peças, de tênis, de roupa, naquele bairro. E outro ia lá, pegava e deixava peças que não usava, desde panela, de roupa. Sim. Então eles meio que, aquela comunidade daquele bairro fazia essa reciclagem entre eles. Eu achei isso muito interessante. Uma vez eu doei nos terminais de ônibus. Tem de livro, né? Tem dos livros, eu doei apostilas de escola, né? Porque é difícil as bibliotecas aceitarem. Sim. Então a gente coloca ali os livros e aí as pessoas que estão precisando, elas pegam e vai agregar em alguém, vai ajudar alguém, né? E lugares é o que não falta, né? É só a gente dar uma pesquisadinha e a gente consegue encontrar vários lugares para isso. É não usar o fato de não conhecer como desculpa para não fazer. Não arranjar desculpa para não fazer, né? Exato. É só, vá lá e faz. É verdade. Eu tenho bastante livro, eu estou naquela fase de separar os livros e muitos eu utilizo para estudo também. Então tem às vezes aquela... mas eu gosto desse. Mas esse... Tem certos objetos que é mais difícil mesmo a gente desapegar, assim. A gente é mais apegado mesmo, é normal. Tá tudo bem, né? E aí é só conseguir saber lidar com isso. Qual foi o teu maior desafio, assim, nessa área, como organizer? Todos os projetos são um desafio. A gente acha que não é, mas todos os projetos são um desafio. E no começo a gente, meu Deus, não vou conseguir organizar, não vai dar conta do tempo. Mas no final, depois quando acaba, dá uma olhadinha, assim, não dá vontade de ir embora, né? De ter que transformação, assim. Eu vejo umas transformações, assim, muito boas, assim. E quais são, assim, as frentes que você trabalha? Tipo, mudança, Eu faço mudança, né? O pré ou pós-mudança, né? Organização dos ambientes da casa, então qualquer ambiente da casa, quarto, cozinha, lavanderia, home box, todos. E faço escritório também. Então, faço organização empresarial, então organizo qualquer tipo de empresa. Ateliês, já organizei marcenaria, escritório mesmo, deixa eu pensar mais, loja, então qualquer tipo de empresa assim eu organizo. Então são mais esses nichos mesmos assim. Bem interessante, bem interessante. Os projetos assim, geralmente eles têm um período que varia conforme o projeto? Normalmente de 3 dias a 1 semana, um pouquinho mais, tudo depende do acervo do cliente, quantidade de objetos que ele tem, aí a gente consegue ver quantos dias vou precisar, né, para organizar, se vai precisar chamar mais gente para ajudar, e tudo isso entra em parâmetro, assim. Show. Gabriela, dá dicas para organizar. A pessoa está chegando no final do ano, falta 3 meses para o final do ano, para não deixar para o último mês, que eu digo é a maior furada da vida a pessoa deixar para fazer aquela arrumação no final do ano, no último mês. Não, agora,
Qual que seria assim, o teu cronograma de dica para quem está assistindo a gente para começar essa organização? Por cômodo, por qual cômodo começar? Pela cozinha? Que parte? Eu acho que é legal começar por onde mais te incomoda, né? Boa. Começa por onde te incomoda. E acho fundamental, antes de tudo, esse desapego no final do ano, eu acho sensacional. Parece que tu começa o ano assim mais leve. Zerado, né? Zerada. Pronto para começar um novo ano, né? Então comece por onde mais te incomoda e não tenha preguiça. Comece tirando o que tu não tá gostando, não te satisfaz. Tira esses objetos. Depois começa a separar, categorizar, né? Por tipo. Eu digo que é pelas famílias. E aí depois tu pode identificar para te ajudar a manter, né? E daí depois é só manter, né? Mas você aconselha começar, tipo, tirar um dia para fazer isso ou não? Começar aos poucos? Vai da pessoa. Às vezes começar aos poucos, tu também não vai voltar. Mas aí, às vezes, começar tudo de uma vez, só esvaziar o armário. Tem aqueles memes da internet. E daí internet, depois não voltar. Tem disso também. Mas muitas dicas, né, que dizem aí da organização faça uma gavetinha por dia, um pouquinho de cada vez, para ti não se cansar. E aí tu vai vendo o resultado, tu vai vendo como é que ficam as coisas da organização, e aí tu vai dando mais vontade de organizar cada vez mais. Eu gosto de falar que é a Jaque do bem, que tem a Jaque do mal, né? Que a pessoa começa a comer, já que eu comi isso, eu comi aquilo. Boa. Mas a Jaque do bem é aquela, já que eu fiz isso, eu vou fazer aquilo também. Então faça uma gavetinha por vez, mas não deixa de fazer, não deixa de olhar para tuas coisas, olhar com carinho, com atenção pelo que é teu, né? Porque é para uma melhor energia do teu ambiente, e isso circula tudo na tua vida, influencia em tudo na vida. Influencia mesmo no bem-estar, principalmente na sensação de que a tua segurança, ela não está naquela peça que você tem, que você um dia pode precisar. Ela está em você, que tem capacidade criativa de produzir mais daquelas peças, de conseguir mais daquilo, porque de onde veio tem mais. Então, se a gente se apega àquilo ali, isso é algo que não tem nada a ver no sentido transcendental, é no sentido mesmo racional até. Se a gente for parar para analisar, racionalmente é assim que funciona. Só que impacta o nosso emocional. Com certeza. E como impacta o nosso emocional, a gente pode converter isso sim numa energia produtiva que vai vir como resultado uma energia criativa. E pensar nos benefícios que traz, né? E também pensar que tens que manter. Além de organizar, tem que manter. E pedir ajuda dos outros, né? Pedir ajuda para o familiar. Não carregue todo esse peso para cima de ti, né? Divide o quarto com alguém, mostra para essa pessoa, peça ajuda para essa pessoa, mostre como é que ensine que tirei esse objeto de lugar, depois de usar, devolvo para o mesmo lugar, porque senão depois o caos volta. Aí, quando mora com muita gente, eu não fiz porque o outro não fez, aí daqui a pouco tá um caos, porque ninguém faz. E aí volta de novo aquela bola de neve. Então faz um pouquinho por cada vez e peça essa ajuda para fazer um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, até depois que for tudo organizado, né, para manter. E aí a vida vai ser um sucesso, né, uma leveza só. Show. A Gabriela, ela tem uma página que ela trabalha com bastante dicas, né? Isso. Sobre organização. Mostra o meu lifestyle. Isso, dia a dia, como é que ela faz, como é que ela deixa de fazer. Então, é interessante a gente sempre se cercar, e isso eu acho que é algo que é um hábito que se você não tem, você deve cultivar. Passar a ter, porque vai fazer uma diferença assim, absurda na sua vida. Com certeza. Então, se programe para isso. E é interessante que a gente se inspire em pessoas que já estão nesse movimento. Porque aí é natural, não é algo mais que você tem que fazer um esforço cognitivo absurdo para fazer essa mudança. Porque você já se inspira, você já vê, você já pega uma dica e se torna algo natural. E não leve isso como um martírio, né? Exato. Se tu vê que não vai conseguir fazer, peça ajuda para alguém, para um profissional. Perfeito. Mas não leve isso como um peso, né? Tem que ser algo leve. Nem que seja no início, né? Tá com dificuldade de fazer? Existem profissionais, personal organizers, que são especializados nisso. E que tem todo uma metodologia, uma estratégia para fazer. Então, às vezes você está com a dificuldade inicial, então contrata um profissional e depois você consegue fazer, né? Peça ajuda que o resto é sucesso, né? É verdade. Para uma vida melhor. Obrigada, Gabriela, muito obrigada. pelo nosso bate-papo. Foi muito bom. Foi muito bom. Hoje a gente vai ficar por aqui no nosso programa, sempre lembrando que a gente tem que cultivar esses hábitos, porque isso daí
se repercute, reverbera em outras áreas da nossa vida e a gente só tem ganho. Equilíbrio emocional, aumenta a nossa inteligência emocional, porque a gente tem maior controle sobre o nosso ambiente. E a gente fica hoje por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão.